caipira saiu de sua casa com um enorme pacote debaixo do seu braço. E ele foi caminhando até aquela estradinha e ficou ali esperando para ver se alguém passava ali com alguma carroça para lhe dar uma carona até a cidade. E ele ficou ali e passou bastante tempo, só que não passou ninguém. E ele esperou mais um pouco. Aí ele resolveu ir caminhando até a cidade com aquele enorme pacote debaixo do braço. E ele foi andando. E ele começou a suar muito. E caminhava, mas não passava ninguém com uma carroça para lhe dar uma carona. Foi aí que, quando ele olhou para trás, ele viu um belo automóvel vindo naquela estradinha poeirenta. E ele percebeu quem era o dono daquele automóvel. E ele disse consigo mesmo: eu nem vou dar mão para parar, porque eu sei que ele não vai me dar carona. E ele continuou andando com o seu grande pacote debaixo do braço, já cansado, suado, enquanto o sol queimava o seu corpo. E sem esperar, aquele belo automóvel parou ao lado dele e disse: compadre, o senhor vai para a cidade? E o caipira respondeu: vou, sim senhor. E o senhor não quer carona? E o senhor vai me dar uma carona até a cidade? Aí aquele fazendeiro disse: lógico, meu amigo, que eu lhe dou. Aí aquele homem abriu a porta do carro e aquele caipira entrou e sentou no banco e ficou ali com aquele enorme pacote no seu colo. E nisso, o fazendeiro perguntou para aquele homem: o senhor não quer colocar esse pacote que está no seu colo ali atrás, no banco traseiro? Meu carro aguenta. Aí o caipira respondeu: não senhor, aqui tá bom. Aqui dá para ir tranquilo. Aí o fazendeiro disse: olha, que daqui para a cidade é muito longe. E o senhor vai com esse pacote aí no colo, o senhor vai cansar muito. É melhor o senhor colocar ali no banco traseiro, porque aí o senhor viaja com mais tranquilidade. Aí o caipira: ó, senhor, muito obrigado, mas aqui dá para ir bem, não se preocupa. Sabe o que essa história representa? É que na vida todos nós carregamos um grande fardo. Aquele caipira simplório representa cada um de nós. E aquele fazendeiro que ia naquele belo automóvel, ele representa o Senhor Jesus. E cada um ser humano nessa terra carrega um grande fardo. E esse fardo faz com que todos os homens cansem. E muitas vezes, esse peso que o homem carrega se torna mesmo um fardo insuportável de carregar. E vem Jesus e lhe pede esse fardo, e muitas pessoas não passam esse fardo para Jesus. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma religião, já ouviu falar do Senhor Jesus, conhece a palavra de Deus, mas continua carregando esse fardo. Então representa
aquele fazendeiro, o Senhor Jesus, que ofereceu carona para aquele homem, mesmo assim aquele homem, conhecendo aquele fazendeiro e recebendo a carona, continuou carregando o fardo mesmo dentro daquele carro. Isso representa o seguinte, que o homem, ele carrega um fardo, e esse fardo é o pecado. É o pecado que o homem, ele carrega dia após dia, e se ele não tirar esse fardo das suas costas, o homem pode se afundar nas profundezas do abismo. O Senhor Jesus, quando ele veio a essa terra, ele veio exatamente tirar esse fardo das costas do homem, sem o qual o homem não se libertar desse fardo, ele não consegue entrar na cidade santa. Uma certa época, o Senhor Jesus estava diante dos seus discípulos e tinha uma grande multidão. E ele disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma religião, são cristãs, são crentes, mas ainda não passaram esse fardo para o Senhor Jesus. E você sabe quando o Senhor Jesus recebeu o fardo do pecado sobre ele? No dia em que ele compareceu ali, nas margens do Rio Jordão, diante de João Batista para ser batizado. As religiões, até hoje, nos ensinam que Jesus se batizou para nos dar exemplo, mas a Bíblia não confirma isso. E muitos, hoje, que são religiosos, que estão debaixo da doutrina de alguns líderes religiosos, acreditam nisso, que Jesus se batizou para nos dar exemplo. Mas isso é uma mentira e é um engano de Satanás. Jesus, ele se batizou oferecendo o seu corpo como oferta para receber sobre ele os nossos pecados. Então foi ali, no Rio Jordão, que Jesus tirou o fardo do mundo. Porque quando ele compareceu diante de João Batista, o próprio João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse fardo que o homem carrega é o pecado. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele é o Filho de Deus que se manifestou e veio a essa terra para tirar o pecado do mundo. Você acha que alguém com pecado pode entrar no reino de Deus? É uma pergunta. Não. Você acha que alguém já nasceu sem pecado? Também não. Mas Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz ali em Romanos 3:23 que todos pecaram. Ora, se todos pecaram, todos estão separados de Deus. Mas o amor de Deus para a humanidade é um amor incondicional. E Deus quer que nenhum de nós, nenhum ser humano nessa terra, se perca. E a causa da perdição e da maldição do homem é o pecado. Por isso que Jesus, ele veio a essa terra com exclusividade de tirar o pecado do mundo. E quando Jesus, ele se batizou ali no Rio Jordão, ele levou sobre o próprio corpo dele o fardo do pecado do mundo, começando ali desde o pecado de Adão até o último pecado do ser humano que irá nascer nessa terra. Estava sobre Jesus. Por isso agora que Jesus, com a maldição do pecado do homem sobre a vida dele, com o pecado meu, com o pecado seu, com o pecado do mundo, Jesus tem que caminhar até a cruz do Calvário para ser julgado pelo nosso pecado. Foi por isso que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário.
E até hoje, o que nós temos aprendido dentro da religião é que Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas eles negam o batismo do Senhor Jesus. E a Bíblia, a palavra de Deus, deixa bem claro que o batismo de Jesus foi para cumprir a justiça de Deus. Você sabe muito bem que ali, quando o evangelista Mateus, que está escrito ali em Mateus 3,15, que João o recusou de batizar Jesus. E Jesus disse assim: João, me batize para cumprir a justiça de Deus. E que justiça é essa? Essa verdade é aquela justiça que os profetas falavam lá atrás, há 750 anos atrás, que viria um Cordeiro de Deus, que de uma única vez tiraria o pecado do mundo e levaria sobre ele e nos salvava. É Jesus. Eis que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando Jesus ele se batizou, ele cumpriu a justiça de Deus, levando sobre ele os nossos pecados. É por isso que quando ele estava diante daquela multidão, ele diz: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimido, e eu vos aliviarei. E esse sobrecarregado, meu amigo, significa o pecado que o homem, dia após dia, ele carrega e aumenta sobre a sua própria consciência. Então, você precisa crer na obra completa que o Senhor Jesus fez, porque aí você passa todo o pecado para Jesus e ele já pagou na cruz do Calvário, para livrar que você pague no juízo final, quando ele vir essa terra, e não te condenar ao inferno. Essa é a verdade. Então, meu amado, você precisa crer no verdadeiro evangelho que Jesus ensinou. E que evangelho o Senhor Jesus ensinou? Pois bem, havia um homem muito religioso, um homem sábio, um homem que tinha um princípio de moral muito bem elevado. E esse homem, ele também, diante da sociedade, ele era uma pessoa considerada boa. O nome desse homem era Nicodemos. Para você ter uma ideia do que era ser escriba, significava ser doutor da lei. Um homem que conhecia todos os pentateucos do Velho Testamento. Aliás, ele escrevia manualmente a Bíblia, o Velho Testamento. Mas esse homem, apesar de sua religião de ser judeu, apesar de ser escriba, apesar de ele ser uma pessoa que também tinha bom caráter, ser boa diante da sociedade, aquele homem não conhecia salvação, porque ele carregava o fardo de pecado sobre ele. Se você conferir isso aí lá no Evangelho de João 3, versículo 4 em diante, você vai ver que aquele homem procurou Jesus e disse assim: mestre, esses sinais que tu fazes, se Deus não for contigo, tu não consegues fazer. Aí Jesus responde para aquele homem e diz: em verdade, Nicodemos, eu te digo, se você não nascer da água e do Espírito, você não consegue entrar no reino de Deus. Aí aquele homem, ele diz: mas porventura, como que eu vou nascer novamente? Vou voltar ao ventre da minha mãe e vou nascer a segunda vez? Aí Jesus disse: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava dizendo, em outras palavras, para aquele homem: Nicodemos, eu posso sim fazer você nascer outra vez no ventre da sua mãe, mas isso não vai valer de nada, porque você vai nascer de novo carnal e vai nascer com pecado. Agora você tem que nascer do Espírito. E nascer do Espírito significa a pessoa nascer sem pecado, nascer pura, nascer sendo uma pessoa limpa do seu pecado. E aí o homem está apto para entrar no reino de Deus. Então só assim, meu amado,
Você só consegue entrar no reino de Deus quando você nasce da água. Quer dizer, você crendo no batismo de Jesus há 2000 anos atrás, ali no Rio Jordão, pelas mãos de João Batista. E quando você também crê na cruz do Calvário, que foi ali que ele levou o teu pecado e foi julgado por ele, e pela sua ressurreição. É crer na obra completa que o Senhor Jesus fez. Se você crê só na cruz do Calvário, isso significa que você crê no Evangelho pela metade. Então quer dizer que você não passa o teu fardo de pecado para o Senhor Jesus, e pela vida inteira você vai carregar esse fardo de pecado e não vai se libertar e não vai ganhar salvação, porque no reino de Deus não entra pecado. Você está compreendendo? Então guarde essa palavra e guarde no teu coração e creia no Evangelho da água e do Espírito, que é o Evangelho da remissão dos pecados. Creia nessa palavra e vivifique a tua vida de fé e de amor em Jesus Cristo.